interiorana. É oeste de Santa Catarina, né? É o interior. estado lá do dia do Batman. Aqui você teve o crescimento populacional brasileiro, Zé, que está sendo apontado como, em franca decadência, né? O crescimento ele era de 1,2 em 2000. 2010 eu lembro que no último censo era 0,7 ano de crescimento e no censo atual caiu para 0,5, que é a menor taxa desde 1872. Zé. Nossa pirâmide etária ela está em franca transformação. Você vê que em 2012 ela era bem mais gordinha, né? E agora ela está literalmente afunilando a base, que já era estreita, e o corpo também está ficando estreito, Zé. Só que o que nós percebemos é que as faixas etárias mais avançadas já têm um nítido alargamento. Zé Bonner, a transição demográfica no Brasil está terminando, está chegando à sua fase final, Zé Bonner? Me diz aí. Está, Mole, que legal, né, cara? A gente conseguia... A gente dava aula... Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de geografia, a gente falava sobre a estimativa para 2040, 2030, né? Ela vai ser aí... Antecipada, Zé? Antecipada. Acho que por conta da pandemia, né? Mas por conta de outros fenômenos que a gente já vem vendo e que no Brasil estão se intensificando, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar... A urbanização já muito consolidada. Custo, né? A urbanização consolidadíssima, né? E aí a gente vê esse estreitamento da base e esse alargamento do topo, né? Sim. Acho que pra gente que tá aqui no corpo é bom, né, Thiago? A gente vai viver mais. Por enquanto, pra gente tá bom, né? Nós ainda estamos naquela fase, né, Zé, chamada de bônus demográfico, que é quando a maioria da população ela é adulta, né, e economicamente ativa, só que a grande preocupação é que conforme nós que somos do corpo ficarmos velhinhos, porque vamos viver mais, quais serão as nossas condições futuras, né? Ou seja, em relação à saúde e a trabalho, né? O sonho da aposentadoria, Zé, acabou, né? Por isso que essa ideia que o aluno às vezes pergunta pra gente, pô, eu tenho que pensar no que eu vou fazer pro resto da vida, cara, repense isso, porque além de você não fazer a mesma coisa, porque as tecnologias vão modificar os trabalhos, você tem que pensar em coisas alternativas no longo prazo, para que justamente você entenda que o trabalho vai fazer parte da sua vida para sempre, né, Zé? Exatamente. Ainda mais quando você começa a trabalhar para aplicativos que nem brasileiros são, né? Eu sou funcionário da Uber, eu sou funcionário do iFood. Trabalho no Nubank, que não tem nem agência, né? Trabalho no Nubank, cara. Onde fica a agência? Não tem não. E todo mundo preocupado já com isso, né, Zé? Tanto que o BRICS hoje já se preocupa bastante com essa questão. A Índia e a China, que representam 88% da população do BRICS, já tem apontado para o fato de que controle da natalidade não é um bom caminho, né, Zé? A gente já tem a China aí flexibilizando para 3 filhos e a Índia pela primeira vez acenando com o fato de que políticas natalistas não são um bom caminho, porque precisa de gente, né, Zé Bono? O futuro precisa de pessoas, né? Isso é o controverso que a gente estava falando do robô. Muito louco. O robô tomando emprego. Senão o robô acaba sendo daqui a pouco a espécie predominante. Você vai ter mais... Já deve ter sociedade que em cidades tem mais robô do que pessoas. Pessoas, né? Daqui a pouco tu vê esse dado aí um troço assustador, né? Essa representatividade indochinesa é muito significativa, né? Você vê 44 para 44% os dois, né? O empate ali, né? É um empate porque 1,45 bi para 1,5 dá no mesmo, né? Só que esses caras são 70% do PIB do BRICS. Aí a relação que a gente faz com a população também, né, Zé? Porque eu tenho muita gente produzindo também dinheiro, ou seja, essa questão humana é importante porque o mercado produtivo, galera, que é gerado pelo trabalho das pessoas, ele depende de pessoas. Se você começa a controlar natalidade excessivamente e você começa a produzir tecnologias que substituem o trabalho, daqui a pouco tu não tem mais economia, né, Zé? Isso é um troço que é apocalíptico, né? Você tem o seu grande colapso, né? Sim. Porque você não tem pessoas nem para fazer o próprio robô. Exatamente. Nem para controlar o próprio robô. Acho que a China, ela já vem se preocupando com isso há mais tempo, né? Criando empregos em seu território, mantendo a população na estrutura rural. Isso é muito importante, tá? Que eu vou ter um controle do campo, eu não vou ser dependente de outros países, eu vou conseguir manter a minha população no primário, no secundário e no terciário e migrar para o quaternário. Então acho que a China é um país
que a nível social tem esse controle bem amarradinho ali, né, Thiago? Acho que esse é o grande desafio pro Brasil, né, Thiago? Sim, sim. E é muito interessante, porque você soma a China com 70% e a Índia com 13%, dá 83% do PIB. Isso. E a população 88%, ou seja, é uma correlação direta. Então, é o que o Zé falou alguns episódios atrás aqui. Quando você não tem um geógrafo no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, trabalhando diretamente com as questões de longo prazo, você perde essas oportunidades. O Brasil passa hoje por uma janela demográfica, né, Zé, que é um período onde eu tenho maioria de adultos, e a gente não está aproveitando isso. Nós temos adultos inseguros, que não têm condições de empregabilidade facilitadas, com renda muito baixa, capacidade de consumo diminuída. O Diese lançou a estimativa de que você tem que ganhar no mínimo R$ 6.600 para ter uma vida digna. O salário mínimo é de R$ 1.300. Então a gente percebe um achatamento, né, dessa possibilidade do Brasil de crescer, né, economicamente. Né? E o Brasil não é um país que ele forma trabalhadores. Saiu um dado recentemente que o Brasil é um dos países que mais gera influenciadores. Né? Que é, na verdade, um grande problema, porque você não tem real trabalhadores fazendo com que a nossa economia gere, né, gerando capital de tributos, de impostos, para que a nossa economia ela consiga alavancar. O influenciador ele é basicamente um cara que ele vive ali no escambo, ele faz isso, aí alguém dá algo para ele, né? Uma permuta, e não gera real crescimento e desenvolvimento. São trabalhos estáveis, porque daqui a pouco, com inteligência artificial aí produzindo namorado, daqui a pouco tu gera influenciador. Já tem a Magalu, né, Zé? Que a Magalu parece lá ainda um desenho animado. No futuro, quando a Magalu parecer um ser humano normal, é que você falou. Vai ter o professor Magalu, vai ter o influenciador Magalu, exatamente. Vai ter o filme com personagens totalmente, né, feitos por inteligência artificial. Então, é um caminho que tem que ser muito pensado no longo prazo.